De volta com o programa Papo Saudável aqui pela TV Cidade. Queremos lembrar que você pode acessar o nosso site www.tvcidade.net e ali conferir notícias sobre a nossa região. Queremos lembrar que esse vídeo com o Dr. Antônio estará disponibilizado a partir da semana que vem na internet. Então quem ligou agora a televisão, perdeu o primeiro bloco, pode conferir também na semana que vem este programa na íntegra na internet. Doutor Antônio, vamos continuar falando sobre esta questão do câncer de próstata e entramos já falando do exame. Como que eu posso fazer esse diagnóstico? Como que é feito o exame para... Já foi falado no bloco anterior, né? O exame de sangue, o exame de toque. Como que é feito isso? Perfeito. Então, isso é uma avaliação de rotina, né, Gustavo, que é feita no consultório do urologista, né, composto, como a gente falou, do exame de sangue, que é o PSA, né, e do exame do toque retal. A gente pode observar, né, nessa gravura, né, que a gente observa aqui, né, sendo realizado o toque, a gente palpa a próstata, né. Então, às vezes, a presença de um nódulo, né, é confirmada através do toque. É importante a gente sempre frisar que esses dois exames, o PSA e o toque, eles se complementam, né? Então, na verdade, o indivíduo fazer só o PSA ou fazer só o toque, ele não está fazendo uma avaliação completa. É importante sempre que ele faça os dois, né? E como também há um adicional nisso, às vezes uma ultrassonografia da próstata, né, também nos auxilia para ter uma ideia do tamanho da próstata, né? Mas o PSA e o toque são fundamentais, né, para esse diagnóstico precoce, vamos dizer assim, né? O tratamento do câncer, ele é muito específico de paciente para paciente. E reforçando mais uma vez, uma pequena alteração diagnosticada precocemente facilita o trabalho do profissional da saúde, a recuperação e a cura desse paciente. Sem dúvida, isso é fundamental, Gustavo. Acho que é esse ponto que nós estamos tocando, né? Então, quando você tem uma alteração no PSA e no toque, esse paciente é submetido então a uma biópsia prostática, né? Essa biópsia, por exemplo, então confirma, vamos supor, o diagnóstico de um câncer de próstata, como você falou, então que esteja localizado lá dentro da próstata, né? Então, esse paciente, ele é passível de ser tratado com uma possibilidade de cura, né, efetiva. Como que basicamente é feito isso hoje em dia, né, esse tratamento? Então nós temos duas modalidades, vamos dizer assim, de tratamento da doença localizada. Uma é a cirurgia da próstata, que a gente chama de prostatectomia radical, né, e a outra é a radioterapia. Essas duas formas de terapia, né, são efetivas no tratamento da doença localizada, objetivando a cura do paciente, né? Então é isso que hoje em dia a gente tem, né, de efetivo. O que acontece também, e que hoje em dia, então, já colocando assim, vamos dizer, em termos do que vem acontecendo e das tendências, né, para o futuro, né, no tratamento dessas patologias, como o diagnóstico vem aumentando bastante, né, inclusive principalmente dessas patologias localizadas, o que obviamente é bom, né, nós sabemos que existem patologias que no início, né, elas podem ter um comportamento às vezes não tão agressivo, né? Isso é hoje ainda uma certa dificuldade que nós temos de diferenciar os pacientes que vão evoluir bem, vamos dizer assim, e os pacientes que vão evoluir mal, que precisam de uma terapia mais agressiva, né? Então, em virtude disso, vem aparecendo métodos alternativos também no tratamento, né? Alternativos, quando eu digo alternativos à cirurgia e à radioterapia, que ainda são, vamos dizer assim, o padrão ouro, né, no tratamento desses pacientes, que são métodos menos agressivos, né, para pacientes selecionados, por exemplo, pacientes que não têm uma condição cirúrgica, né, pacientes que não vão ser submetidos a uma cirurgia e podem ter um risco muito grande de ter complicações transoperatórias, né, ou eventualmente pacientes que tenham complicações do tratamento, que as principais complicações são a perda de urina, né, que a gente chama de incontinência urinária, e a impotência sexual, né, a disfunção erétil. Então, essas terapias alternativas, né, que a gente então está mostrando que devem nos próximos anos, né, entrar aí no arsenal terapêutico, vamos dizer assim, né, do câncer de próstata localizado. Ele é bem menos agressivo esse... Exato, são terapias menos agressivas, né, que então sem cirurgia, né, e também sem radioterapia, que a radioterapia também é agressiva. Como que seria esse sistema, doutor, dessa nova tecnologia, enfim, que vem para auxiliar no tratamento dessas doenças mais localizadas? Isso, exatamente. Então, são várias formas, vamos dizer assim, né,
de tecnológicas que estão aparecendo, né? Mas uma delas que a gente frisa é uma tecnologia que é baseada num ultrassom de alta frequência, né? Que vem despontando, né? E basicamente isso então é uma técnica, um aparelho, né? Que emite um ultrassom, como um exame de ultrassom, né? Só que isso é feito transretal, né? E esse aparelho de ultrassom de alta frequência, como nós podemos ver nessa gravura, né? Emite esse feixe de ultrassom, né? Que vai se concentrar no tumor lá localizado dentro da próstata. Isso vai promover um aumento da temperatura, uma necrose celular e ablação do tumor, sem cirurgia, né? Então isso evita uma série de complicações da cirurgia, por exemplo, né? Obviamente que para pacientes selecionados, como a gente está frisando aqui, né? Mas que podem se beneficiar de um tratamento menos agressivo. Isso é uma tecnologia que deve estar chegando no Brasil aí nos próximos meses, né? Em grandes centros, né? Como São Paulo, Curitiba, né? Mas que já é uma alternativa também, né? Para esse tratamento menos invasivo, vamos dizer assim. A questão dos problemas da próstata, como nós falamos no primeiro bloco, já se torna um problema de saúde pública e as instituições estão preocupadas com isso também. Instituições de ensino, por exemplo, a UNOESC, nesse dia 20 de agosto, sexta-feira, inclusive, realizou um curso sobre essa temática. Exatamente, nós realizamos, né, uma discussão, um fórum com o professor convidado que esteve aí aqui, né, falando exatamente sobre câncer de próstata, né, isso no âmbito da Faculdade de Medicina, né, mas então para dizer que isso está sendo discutido, está sendo apresentado, né, isso foi realizado hoje pela manhã, né, a UNOESC em si, né, como você frisou, o Hospital Universitário Santa Terezinha também, né, dispõe hoje de um serviço de oncologia, né, que nós fazemos parte, né, no ambulatório de uro-oncologia, que tem uma abrangência regional aí. Que é referência, né? Hoje referência, os serviços... Exatamente, a gente atende nesse ambulatório exclusivamente pacientes do SUS, né? Mas são 51 municípios, né, da nossa região aí, eles estimam aí que em torno de 500, 600 mil pessoas desses 51 municípios que acabam sendo referenciados, né, para esse centro, né? E lá nós atendemos patologias, todos os tipos de câncer urológico, no caso aqui, e obviamente o câncer de próstata, né? Então, enfim, é um centro regional, né? E que está prestando um serviço aí à população, sem dúvida, né? Doutor, existe algumas atitudes que podem fazer com que se diminua o risco de se ter um problema na próstata? Falamos em diminuir risco, né? Porque evitar totalmente, se fosse... Que bom se fosse fácil assim, né? Exato. Mas existem algumas dicas? Pois é, então, isso se estuda muito isso hoje, né, Gustavo? Em termos de prevenção, claro, né, do câncer de próstata, né? Nós falamos aqui basicamente de prevenção, os exames de rotina, mas tentando responder mais especificamente a tua pergunta, né? Então, assim, hoje em dia a gente sabe isso, que nós colocamos que o fator hereditário é bastante importante, né? Então, uma herança familiar, então as pessoas que sabem que tem história na família devem se preocupar em fazer esses exames rotineiramente, porque é ainda hoje a melhor forma, né, de se tentar prevenir, né? Claro. Do ponto de vista de alimentação, esse tipo de orientação, se estuda muito isso hoje, não se ainda tem muito definido tudo isso, né? Mas existem algumas substâncias que estão, por exemplo, sendo estudadas, né? Uma delas, por exemplo, é o licopeno, isso é de conhecimento geral, né? Licopeno é uma substância que está presente, por exemplo, em vegetais, frutas de cor vermelha, né? Então, por exemplo, o tomate, a beterraba, a melancia são ricos em licopeno, né? Se estuda muito, então, por exemplo, um fator protetor, eventualmente, do licopeno no desenvolvimento do câncer de próstata, mas ainda isso não está completamente definido. Outra coisa que se estuda é em relação à própria gordura animal, pela síntese do colesterol e a síntese dos hormônios masculinos, né? Então, a gordura animal e o colesterol em excesso também não seria bom, né? Então, se você imaginar tudo que faz bem para o coração, faz bem para a próstata também. Claro. Então, uma alimentação saudável do ponto de vista, né, de evitar excesso de gorduras, né? Isso também, teoricamente, seria favorável, né? Basicamente é isso. Hoje em dia
Também, recentemente, existiu um trabalho grande que foi realizado nos Estados Unidos em relação a tentativa, né, e ainda se discute isso, do que a gente chama de uma quimioprevenção em relação ao câncer de próstata. Que seria, por exemplo, você dar uma medicação para o paciente durante anos, né, e tentar observar se essa medicação preveniria o aparecimento de tumores da próstata, né? Então existe uma droga que foi testada, né, e os resultados não foram conclusivos, né, em relação a isso, né? Então isso ainda é um fator de discussão. Mas o que eu quero dizer com isso é que isso se está estudando, né? Então é possível, quem sabe no futuro, a gente tenha alguma coisa nesse sentido. Outra coisa, ainda falando de tendências do futuro, aí é em relação aos próprios exames de rotina, como a gente mencionou o PSA, né? O PSA é um marcador, né? Mas existem algumas outros marcadores que estão em estudo, né? E que, quem sabe, nos próximos anos, né, eles estejam disponíveis já, né? Que vão nos possibilitar um diagnóstico mais preciso do que o PSA, em outras palavras, né? Então são tendências aí para o futuro, né? Doutor Antônio, nós queremos agradecer a disponibilidade de ter nos atendido aqui no consultório. Tá certo, Gustavo. Eu gostaria de agradecer, né? Eu acho que você falou exatamente isso, que o câncer de próstata se fala muito hoje em dia nisso, né? E que é importante a população saber que existe cura, sem dúvida, mas que o diagnóstico precoce é fundamental para que se obtenha essa cura. Agradecemos imensamente, espero que cada um que está em casa tenha tirado as suas dúvidas e nos encaminhe sugestões também. Um grande abraço, voltamos na semana que vem. Até lá!